Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 143 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, iTunes, Spotify ou da garrafinha de álcool gel, que por favor mantenha uma do seu lado. Sou Danilo Batista, seu host higienizado, e essa semana a gente tem tanta notícia que o programa que ia ficar para a semana que vem a gente resolveu adiantar, ajudar você também a se manter informado nesse isolamento que eu espero que você esteja mantendo durante essa semana, essa crise do coronavírus. Para comentar o programa comigo à distância, é isso que você deve manter das outras pessoas nesse momento, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos. Boa noite, Danilo. Uma das melhores introduções que você já fez na história desse podcast, sem defeitos. Como o Danilo muito bem falou, eu espero que todos os amigos ouvintes estejam se cuidando. Esse podcast não estava realmente previsto no nosso calendário. Até no final do último episódio a gente falou que voltaria no próximo para falar sobre draft. Tá todo mundo louco para falar sobre draft. Porém, essa semana espero que todos estejam em casa. Então, vamos fazer um podcast para o nosso povo. Ainda mais com o volume de informações que tivemos de uma semana para cá. Tem mais do que pauta para justificar ter esse programa. Então, vamos lá. Isso, fazer um episódio por semana também não é um grande sacrifício, ainda mais que estamos nesse momento que as pessoas clamam por conteúdo para poder ter alguma companhia. Então fico com a companhia das nossas vozes na duração desse episódio. A gente vai começar, inclusive, falando sobre a situação dos Steelers em relação à pandemia do coronavírus. Todo mundo sabe que nessa época pré-draft tem dois grandes eventos que envolvem a comissão técnica, o corpo de treinadores e o corpo de olheiros dos Steelers. São Pro Days das universidades. As universidades reúnem os seus atletas que estão, a maioria pelo menos, dos atletas que estão elegíveis para o draft daquele ano, trazem os olheiros das equipes para eles observarem os atletas num ambiente mais controlado, fazendo uma série de exercícios. E com as proibições de viagens e reunião, agrupamento de muitas pessoas nos Estados Unidos, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, fez uma solicitação para que não tivesse agrupamentos de mais de 50 pessoas, se for possível evitar. O presidente Donald Trump pediu para que não tenha agrupamentos de mais de 10 pessoas, inclusive ele fez isso num anúncio com 16 pessoas, mas não vem ao caso. Então, o que é que isso afeta a rotina dos Steelers, Ricardo? Então, Danilo, a gente sabe que o Steelers é um dos times mais ativos nesse período de Pro Day. É um time que também procura trazer vários e vários jogadores para a visita. O draft 2020, de forma geral, vai ser um grande mistério. Óbvio que o Pro Day aumenta muito o hype, é sempre interessante ver para onde a gente está indo. A gente já tem um manual, umas checkboxes, com base nas escolhas de draft dos últimos anos, muito por conta do Pro Day, porque geralmente a primeira escolha de draft vai o Mike Tomlin e o Kevin Colbert. Esse ano não vai rolar, não vai ter isso. Eles participaram apenas de um, que foi o de Clemson, e a previsão, a segunda assessoria dos Steelers, obviamente, a recomendação é que ninguém viaje, todo mundo fique nas suas casas fazendo trabalho de forma remota. Até na época, que eu acho que a gente está vendo como esse coronavírus está se alastrando de forma bem exponencial, então um dia, 24 horas, é muita coisa. Então o Steelers num dia formou que estava revendo todo o planejamento de viagem dos seus olheiros, dos técnicos e tudo mais. Em primeiro momento seria, o time não faria viagens em voos comerciais, iriam de avião, um jatinho particular para distâncias maiores, e para distâncias que fossem razoavelmente pequenas de Pittsburgh, eles iam de carro mesmo. No dia seguinte, já veio o Steelers falando que não vai dar, o negócio está realmente avançando, como a gente está vendo, então vamos suspender, ninguém viaja mais.
tudo remoto agora, e vamos ver, vai ser bem interessante essa preparação de draft para os Steelers, que além de tudo também não tem a primeira escolha de primeira rodada. Pois é, já seria um draft fora do normal, mesmo se não tivesse no meio dessa crise pandêmica. A gente não ia, muito provavelmente não ia ser toda a pompa e circunstância que a escolha de segunda rodada não teria o mesmo cerimonial que tem a escolha de primeiro pra gente. Inclusive, a NFL afirmou que vai manter a cerimônia do draft entre os dias 23 e 25 de abril. Não deve ser mais em Vegas, porque todos os hotéis estão fechando e vetando o uso dos seus espaços. E também não deve ter a presença nem de público e nem dos próprios jogadores. A NFL ainda não informou como vai ser o formato disso. Vai ser um show televisivo, porque é o que eles sabem fazer de melhor. E nessa época em que nenhuma grande liga de esporte está funcionando, tenha certeza que vai ser uma audiência violentíssima. As pessoas estão desesperadas por qualquer contato com esportes. Bom, mas no meio disso tudo, chegamos para Free Agency, tá? Muita coisa aconteceu na Free Agency dos Steelers, não é o mesmo nível de movimentações que acontece com outras franquias, mas pro Pittsburgh Steelers é muita coisa. O primeiro grande evento dessa Free Agency foi, claro, o deadline para aplicação de franchise tags, e os Steelers confirmou a aplicação da franchise tag em Bud Dupree. No último episódio a gente já sabia que isso ia acontecer, porque havia toda a expectativa, mas aí o Steelers confirma. É a tag para linebackers que ficou estimada em 16 milhões, Ricardo? Ficou 15,39 milhões, se não me engano. É quase 16 milhões. E eu vou confessar para os amigos, eu não me recordo se eu cheguei a comentar na semana passada, mas eu cheguei a falar no nosso QG, a respeito dessa minha opinião, que uma tag de linebacker para o Dupree é muito bom. Tá bom, porque eu pensei que a gente poderia ter que aplicar uma tag de defensive end, que é basicamente usando com base que ele vai para blitz em mais de 90% das jogadas, e não seria nenhum absurdo isso. É nessas horas que a tag em si ela é muito confusa. Para um inside linebacker, 15 milhões já seria muito diante do mercado da posição, mas a NFL ainda não diferencia. A NFL ainda é muito presa com relação a essas tags dos jogadores. O jogo avançou, as posições estão muito mais versáteis, porém a gente continua com o martelo batido de que o Dupree é um linebacker. Ele de fato é um linebacker, mas que entra em mais de 90% como eu disse, dos snaps em blitz ali pelo lado de fora. Então, aproveitou, ótimo, um valor justo, e agora é segurar, agora é negociar com o Dupree para garantir um contrato de longa duração com ele. Vai ter um tempinho agora, já garantiu ele, porque foi a franchise tag exclusiva, então ninguém mais pode ter o Dupree nessa temporada, a não ser que o Steelers deseje trocar o jogador. Eu imagino que não, o time vai querer sentar e negociar com ele. Tem até 15 de julho para poder fechar um acordo com o jogador. O importante agora era conseguir segurá-lo e garantir a presença dele durante esses meses para a negociação. Perfeito, então Bud Dupree está basicamente garantido no Steelers até segunda ordem. Quem não está garantido no Steelers acabou nessas movimentações para abrir espaço de cap, para abrir espaço na equipe, enfim. 4 jogadores acabaram saindo, 3 foram anunciados num pacote só pela equipe, e eram 3 jogadores razoavelmente esperados. Anthony Chicklo, linebacker, Mark Barron, linebacker, e o wide receiver Johnny Holton. Os 3 foram liberados. E, graças a uma outra movimentação que a gente comenta mais à frente, o fullback Roosevelt Nix também acabou saindo dos Steelers. Esse é basicamente o único que a gente tem alguma lamentação. Sim, acho que todo mundo soltou fogos quando viu que o Chicklo e o Barron foram dispensados. Jogadores completamente inúteis, não faziam
não agregam em muita coisa na equipe com toda a sinceridade diante do valor que cada um tem. Então, eram moves óbvios, mas era aquele move tão óbvio que a gente não estava esperando que o Steelers fosse fazer. Tem a gente que comentou até no Twitter falando justamente sobre isso. E é óbvio, mas a gente sabe como o Steelers opera e que nem sempre eles vão de encontro com o que é unanimidade. Dessa vez eles foram, ainda bem, e ainda botaram o Johnny Holton nesse pacote de dispensas. O Johnny Holton é aquele caso de jogador que tem um certo valor em special teams, mas ao mesmo tempo é algo que eu imagino que a gente consiga encontrar tranquilo, entre aspas, ou seja via draft, ou seja mais lá na frente no mercado. O Steelers sempre faz um movimento próximo da temporada regular, na pré-temporada, principalmente em nomes voltados para o special team. Sempre deixa uma reserva de dinheiro para tanto ali no começo da temporada se mexer, quanto se precisar mais durante o ano. A gente acabou tendo mais uma notícia bem inesperada, de certa forma. Se os cortes desses jogadores foram inesperados de tão esperados que eram, essa foi realmente inesperada. A gente sabia que um dos jogadores chave na negociação dessa free agency dos Steelers para abrir dinheiro, uma reestruturação, uma troca, um corte, seria o guard Ramon Foster. Ele era muito relevante para a equipe dos Steelers, ele era o representante dos Steelers na NFLPA, então ele teve na associação de jogadores, então ele teve bem ativo nos últimos meses, mas o Ramon Foster veio com a notícia de que está se aposentando da NFL, e assim não teremos mais o nosso velho Ramon dando tapinhas em Marquise Pouncey para dizer que está na hora do snap. Eu não esperava uma aposentadoria necessária. Eu fiquei um pouco surpreso quando veio a notícia, mas é algo que faz sentido. A gente também já sabia, já esperava que o Foster não fosse continuar. Seria um pouco difícil, teria que passar, como você falou, Danilo, por alguma reestruturação de contrato, um jogador já bem veterano, então, paciência. Agradecer muito pelo serviço do Foster. É um jogador que está aqui conosco há tantos e tantos anos. Ele foi basicamente o primeiro nome dessa linha que se formou na última década, que foi tão boa que a gente conseguiu finalmente trazer uma unidade bem sólida para o Big Ben, formado pelo Villanueva, o De Castro, o Pouncey, o Foster e o Marcus Gilbert. Então, só alguns números. O Foster ele chegou no Steelers como um undrafted free agent lá em 2009. Ele também é o segundo jogador com mais partidas na história dos Steelers que foi um undrafted free agent. Enfim, é um jogador muito com a cara do Steelers. Eu tenho plena certeza que daqui a alguns anos vai estar provavelmente figurando no Hall da Fama dos Steelers. Na NFL, infelizmente o Vai Ramon não fez o suficiente para ter tamanha graça, porém, pro Hall da Fama dos Steelers, um cara que sempre foi muito engajado, um cara que sempre foi uma liderança dentro do vestiário, um cara que sempre foi um exemplo, um cara que sempre fez questão de lembrar das origens, que veio e foi um undrafted free agent. Todo ano ele falava sobre isso quando tinha um corte de camp e que não era impossível, não precisa ser escolhido do draft para conseguir ter uma carreira sólida na NFL como ele. Então fica toda a lembrança positiva para o Ramon Foster, e as tapas no bumbum dele no Pouncey já fazem falta. Pois é, e Ramon Foster é mais um grande exemplo da grande teoria. Muito obrigado, JP, lá do 10 Jardas, porque essa teoria é maravilhosa. Guard, você precisa ser capaz de achar na fila do Walmart, né? Então, um undrafted free agent é um titular de 8 temporadas. Jogou de 2009 a 2019. Então, são 8 temporadas como titular, um guard undrafted free agent. Então, lucro máximo nessa movimentação. Muito obrigado, Ramon Foster. Uma excelente vida para você após a NFL. Só complementando a última coisa do Foster, que é algo que a gente algumas vezes não valoriza, que a gente tem que prestar um pouco mais atenção nesses detalhes, é que
jogador bom também é aquele jogador que se faz presente. E o Foster é o cara que raramente se machuca. Um cara que, pelo menos na primeira parte da década passada, até 2016, 2017, quando nós estava totalmente como veterano ainda, o jogador estava sempre presente. Não é à toa que o Raymond Foster é o 7º OL com mais partidas iniciadas como titular desde 2009, quando ele chegou na liga. É um undrafted free agent, que foram 145 partidas que ele começou como titular. Então, um cara com uma consistência muito grande. Desejo todo sucesso para ele. Já diz o filósofo da NFL, the best ability is availability. A melhor coisa é estar sempre disponível. Ainda nesse clima de saídas, já tivemos 3 confirmadas, e quando eu digo confirmadas, quer dizer jogadores que já têm um novo time para jogar. A gente ainda tem uns free agents aguardando por aí. Começar por Javon Hargrave, que assinou com o Philadelphia Eagles. Tá? Um contrato que, no momento em que ele assinou, era o maior para nose tackles de toda a liga, mas, claro, já foi ultrapassado, porque essa free agency está uma loucura. E foi um contrato de 3 anos, 39 milhões, com 29 milhões garantidos para o Philadelphia Eagles. Não duvide se um contrato dessa magnitude acabar gerando uma escolha compensatória para os Steelers depois. Mas enfim, tá lá Javon Hargrave no Philadelphia Eagles. Monstruoso. Eu sou muito fã do Hargrave, como todos os amigos já sabem, e vou torcer muito pelo sucesso dele no Eagles. Merece. Não tinha como a gente manter o jogador nesse valor aqui. Realmente não tinha. A gente já havia comentado em episódios anteriores que provavelmente o Hargrave vinha na posição para ser um dos mais bem pagos na liga, e por pelo menos 24 horas ele, na posição de defensive tackle, ele foi. E segura aquela linha do Eagles agora com o Hargrave. Todo sucesso para ele. Isso só vai se beneficiar de ter 2 jogadores como o Fletcher Cox e Malik Jackson ao lado dele. Tomara que ele consiga uma boa utilização. Outro jogador que acabou saindo foi o nosso center guard reserva BJ Finney. Assinou com o Seattle Seahawks um contrato de 2 anos, 8 milhões, e há notícias de que o Steelers até tentou trazer de volta, né, Ricardo? Eu fiquei bem surpreso quando eu vi os valores da negociação, que eu imagino que sejam valores que o Steelers conseguiria muito facilmente encaixar no nosso cap. Finney, ele tem total capacidade de ser titular na equipe nessa temporada, com a aposentadoria do Raymond Foster, e se não for, eventualmente perder a posição, seja para alguém que chegue via mercado, ou via draft, ou para o próprio alguém do roster atualmente, seria o backup sempre de confiança. Então, eu acho que o Steelers comeu um pouco aqui, ele perdeu um pouco o tempo, não sei, se estava muito confiante que o Finney ia ficar, e quando menos esperou ele já estava indo pro Seahawks. Então, paciência. Não gostei. Acho que dava para ele, pro Finney, ter ficado. Eu gosto dele e gosto da versatilidade dele também. É isso, e o terceiro, e esse realmente não vai fazer falta, o safety Sean Davis assinou com o Washington Redskins um contrato de 1 ano, 5 milhões? Do Rosenhaus tirando dinheiro da cartola, né? Pagar 5 milhões na posição de safety para Sean Davis, só o Rosenhaus mesmo para conseguir um contrato desse. Nenhum outro agente na NFL iria conseguir. O Sean Davis, durante o tempo que teve aqui, foi prejudicado pouco, porque era um meio coringa na defesa e não teve uma adaptação muito boa vindo do college para NFL. Começou como níquel, depois foi para free safety, depois foi para strong safety. Nunca jogou, acho, de fato, uma posição para a gente poder ter uma opinião muito formada e justa, principalmente, sobre ele. Conseguiu um contrato de 5 milhões. Isso é muito bom para o mercado hoje da posição dele. E o Sean Davis vai realizar um grande sonho, né, da vida. O Sean Davis, ele é da região ali de Maryland, de Washington, e ele sempre foi muito fã do Sean Taylor, que foi um grande safety no início do século. Infelizmente veio a ser assassinado. Eu imagino... Sean Davis é muito fã do Sean Taylor, que era um grande safety do Redskins no início do século e que veio a ser assassinado. O número 21 do Sean Davis é por conta do Sean Taylor. Então vai estar realizando o sonho, perto de casa e ganhando mais do que merece. Então perfeito para ele. É isso, ele só não vai poder usar a 21 em Washington porque, claro, é aposentado em homenagem ao Sean Taylor. O nosso
grande jogador de special teams, Tyler Matakevich, também era um free agent e acabou saindo, acertou com o Buffalo Bills, mais um jogador acertando com o Bills, está bem ativo nessa free agency. Ele, aí se eu não me engano, são 2 anos, 8? 2 anos, 9 milhões para o Matakevich. Mas quase acertei. Indo pro Bills. Então a gente comentou na hora um contrato desse para um jogador que atua exclusivamente no Special Team, ganhando 4,5 milhões. O Matakevich, ele é um dos grandes jogadores de Special Teams da NFL. A nossa unidade já não é muito boa, então se o Matakevich, não sei como é que a gente vai ficar. A expectativa é que o Ulysses Gilbert venha assumir muito desse papel que o Matakevich tinha até temporada passada, de ser o grande motorzinho da unidade. Eu queria que o Matakevich ficasse. O Colbert, como a gente já sabe, ama o Matakevich, gosta muito dele, e eu imagino que o Steelers tenha negociado um valor, mas não tem como competir de fato um contrato desse que o Bills ofereceu, sabendo que o Matakevich ia jogar exclusivamente no Special Teams. Então, outro que eu desejo sucesso lá pelos lados de Buffalo. É isso. E a gente falou de saídas, bastante saídas. Vamos começar a falar dos que ficaram aqui com a gente. Temos 2 jogadores que eram free agents restritos, ou seja, o Steelers pode escolher um valor para ele, um valor tabelado para eles. Se alguém quiser cobrir esse valor, o Steelers ganha uma escolha de draft correspondente a esse valor tabelado, vocês já vão entender. O primeiro jogador é Mike Hilton e ele caiu na tabela com uma tender de 2ª rodada. Ou seja, alguém leva Mike Hilton embora, o Steelers ganha desse time uma escolha de 2ª rodada. Já estava na hora de Mike Hilton pelo menos ter uma tender maiorzinha, né, Ricardo? Ele que vinha nos últimos anos com tender de original round, ou seja, de undrafted. O Steelers podia perder sem levar nada. Sim, com certeza. O Mike Hilton é um dos grandes nomes da posição de níquel na NFL hoje. Ele é muito bom defendendo contra o jogo corrido. Ele é um jogador de secundária que é muito, muito preciso nos tackles. Merece. O Mike Hilton, essa regra da NFL de não premiar um jogador feito Mike Hilton é uma das coisas que deveriam ter sido revistas um pouco mais na CBA, que teve a negociação agora. O Mike Hilton é um jogador que atua em muitos snaps e não ganha perto do que outros nomes pela NFL merecem, única e exclusivamente porque ele não foi uma escolha de draft, ele é um jogador undrafted. O Steelers usa o livro de regra a favor dele, obviamente. Não tem condição de chegar agora e querer dar para o Mike Hilton 10 milhões por ano, 8 milhões por ano, que 8 milhões talvez seja o valor justo hoje para ele. E a gente vai usar, vai ser 3,2 milhões o valor da tender hoje do Mike Hilton. É óbvio que se o Steelers receber uma proposta, alguém se interessar pelo Hilton, o Steelers vai igualar a proposta. Duvido muito que o Steelers vai abrir mão do Hilton por uma escolha de 2ª rodada. Então, tá garantido. Vamos ver, ano passado teve um princípio que ele não iria se apresentar, iria fazer um holdout, iria fazer uma greve porque queria um novo contrato, mas no fim ele se apresentou, ele apenas não realizou alguns trabalhos que são também voluntários, não são trabalhos mandatórios na off-season. Vamos ver se esse ano a gente vai ter algo envolvendo isso. Maravilha, outro que também era free agent restrito e ganhou uma tenda de 2ª rodada foi o offensive lineman Matt Feiler. E agora a gente vai ter que ver aí qual é o futuro de Matt Feiler no Steelers, né, Ricardo? O Feiler, há uma expectativa de que ele assuma a posição do Raymond Foster e jogue de guarde. Ele, na temporada passada, na partida contra o Rams, para poder conter um pouco mais o Aaron Donald ali no meio, o Steelers foi com o Matt Feiler, que boatos de jogadores do Steelers e de jornalistas que cobrem o Steelers é que o Matt Feiler é o homem mais forte em Pittsburgh, é o cara mais forte que tem lá. Eu não duvido, o Matt Feiler é um cara muito grande e ele atuaria como guarda e não como right tackle, como foi na última temporada, e com isso, naturalmente, o Shooks ficaria com a posição de right tackle, salve se não vier alguém no mercado ou via draft, que eu imagino que vai vir. Não acho que o Steelers vá tão cru ou tão sem inexperiência
para a temporada ou sem a qualidade esperada. Pode ser que alguém via draft também, eu imagino que vai vir. Então, o Fyler, eu gosto do Fyler. O Fyler ganhou um bônus absurdo por performance. Quem não sabe, são jogadores basicamente que a NFL identifica que, esse carinha aí ganha muito pouco e joga muito, então tem que dar um bonuzinho para ele ficar um pouco feliz, né? Valores em milhões, mas o bônus que ele ganhou é quase o salário anual dele, podemos dizer. A NFL geralmente faz isso com jogadores que são mais discretos ou algo do tipo, e o Fyler foi lá e ganhou. Muito justo, por sinal. Eu gosto do Fyler. E eu vou gostar muito de ver ele como guarda. É uma tendência, né? A gente tá vendo a AFC Norte mesmo reforçando a linha defensiva interna de forma absurda. Vendo o Ravens e o Bengals já fazendo movimentos nesse sentido. Então, ter um David De Castro, um Marquise Pouncey e o Matt Fyler ali no meio vai dar uma segurança muito boa. Só para confirmar, o bônus que o Matt Fyler recebeu foi de 623.581,95 centavos. Como titular da equipe, em todos os jogos, 86% de vitórias em pass blocking, de acordo com a métrica da ESPN e da NFL Gen Stats. E o salário que Matt Fyler ganhou foi de 645 mil. Então ele basicamente igualou o salário dele só em bônus de produtividade. Essa é uma incrível bondade da NFL. Ainda falando de linha ofensiva, Zach Banner está elegível novamente para Pittsburgh. Renovado, o ídolo cult da torcida, mais um ano e um salarinho de o quê? $1,5 milhão? $1.750.000 para o Zach Banner. Rapaz, excelente. Um salário gordinho para ele, viu? Para um jogador que foi escolha de quarta rodada, cortado e depois contratado na xepa da Free Agency, um baita de um valor. E ainda mais porque ele pode vir a ser titular, enfim, a gente não sabe, mas talvez hoje o Chuck seja um pouco na frente dele, não sei. A gente vê na off-season, mas não é certeza nenhuma de que ele vai vir a ser o titular também, ganhando um salário bem atrativo. Parabéns pro Zach Banner. Parabéns pro Zach Banner, no mínimo na disputa por essa vaga de right tackle, ele vai estar. Se a gente tivesse aí, muito obrigado, aliás, Mike Munchak, porque se deixou um projetinho maravilhoso dentro do Pittsburgh Steelers. Mexendo em contratos, Ricardo, um hábito do Pittsburgh Steelers, e aliás de todas as franquias da NFL, é reestruturar os contratos de quem está com valores mais pesados para assim abrir mais salary cap e poder fazer as suas operações normais de free agency, contratações e renovações, etc. Quem for, eu sei que pelo menos Ben Roethlisberger, Joe Hayden, Vince McDonald já tiveram seus contratos reestruturados. O Chris Boswell também. Tem mais algum que me falha a memória? Steven Nelson também. E vamos para o 98º capítulo da história que cap é puramente psicológico. O Steelers em uma tarde liberou acho que os 20 milhões em cap só brincando com os contratos dele. E todo mundo, todo ano fica preocupado. O Steelers não tem cap, o Steelers nunca tem cap. É o modo que o Steelers sempre trabalha. O Colbert está desde 2000 em Pittsburgh e sempre é do mesmo jeito esse negócio de cap. E todo ano reestrutura um contrato aqui, contrato ali e abre espaço fácil. É o modo como o Steelers trabalha. Então, a gente tá tudo preocupado, não vai ter nem espaço pra tag do Dupree. E aí, agora? Mas Steelers, o Joe Hayden, vem cá, jogar um pouquinho pra frente. Tudo bem. Vince McDonald também, teve contrato reestruturado. Steven Nelson, vem cá. O Boswell, vem cá. Big Ben, não precisa nem falar com o Big Ben, nem nada. Vem cá, Big Ben, vamos conversar um pouquinho. E simples, fácil. Bem, eles já ligam e dizem de novo. Ele nem espera, ele só vem. E aí a gente, com essa reestruturação, dá umas bombinhas, dá. Ano que vem, 2021, o cap hit do Big Ben tá para $40 milhões. Cara, o Big Ben precisa jogar em 2021. Assim, não tem outra opção. Tudo bem. É o modo como o Steelers trabalha os seus contratos. Então,
Vamos que vamos. Novamente, não esqueça, mentalizem sempre. Cap é psicológico. Cap. Para time que sabe administrar cap, obviamente, não existe. Você tá vendo os Steelers não estão fazendo nem muita coisa para abrir, sei lá quantos milhões em cap. Então pronto. Simples. E olha que os Steelers não tem no front office uns magos do cap como são o Roy Roseman do Eagles e o Nick Loomis do Saints. O Saints ele já entrou na modalidade de fazer contrato com anos fake. O Drew Brees assinou um contrato de 5 anos, mas que na verdade era para ele jogar só 2. E ele ia continuar contando no cap depois que ele aposentasse. O Howie Roseman, ele arruma cap, Deus sabe de onde. Ele tem um baúzinho aqui com umas fichinhas de cap que ele vai trocando e descontando. Assim, quem sabe fazer, realmente faz. Os Steelers tem, não é o Kevin Colbert, a pessoa que fica fazendo isso. Os Steelers têm o glorioso Omar Ken, né, que vez ou outra está sendo cogitado para ser o GM pela NFL. Ele é o mago do cap dos Steelers, ele consegue sempre conseguir um espaço e tudo mais. É por isso que os Steelers ano passado, todo mundo falando, eita, que vai ter um dead money de Antonio Brown, sei lá quantos milhões, aí todo mundo caindo em cima e a gente, cara, tô tranquilo, daqui a pouco resolve isso daí, tá de boa, pô. E também foi aquele negócio, o cap dos Steelers, vai ter dead money do Antonio Brown, mas ano que vem, agora 2020, vai estar tranquilo. Não tava tranquilo, tava sem cap, do mesmo jeito. Mas foi lá e resolveu, e assim vai, daqui a pouco... O modo como o Steelers negocia contrato, não concordo, eu não acho que é a maneira mais justa, mas o Steelers negocia contrato com o regulamento embaixo do braço, não tá fazendo nada de errado. E se o jogador aceitou, tá tudo bem. O Steelers basicamente, dinheiro garantido por Steelers é nada, não tem dinheiro garantido por Steelers. São contratos que vencem no máximo no segundo ano. A partir do terceiro ano você vai ser cortado ou algo do tipo. E pronto, joga bônus de baixo bônus lá pra frente. Se o cara for ser cortado antes, ele vai ganhar o bônus e foda-se. A NFL permite esse tipo de coisa. É exatamente isso. Na prática mesmo, o Steelers estava só esperando a assinatura e confirmação do CBA, porque já estava muito próximo disso. Todos os donos, sabe? Todos os Rooney que estão envolvidos lá já sabiam, Kevin Colbert já sabia, Mike Tomlin já sabia que ia passar esse CBA. E com isso abriu a possibilidade de uma reestruturação mais significativa, e aí o Steelers aproveitou quem estava na fila para receber reestruturação e reestruturou todo mundo. Você acha que ainda vem mais, Ricardo? Tuitt, um de Castro, jogadores que têm uns contratos maiorzinhos? Dizem duas coisas, que podem reestruturar ainda o contrato do De Castro, há a possibilidade, e de já negociarem uma extensão com o Hayward. O contrato do Hayward acaba agora na virada para 2021, ele seria um free agent, mas peça-chave do Steelers não vai nem pro mercado, não deixa nem virar assim. Geralmente já negocia antes, quando o jogador já é consolidado, feito o Hayward. Então, na negociação do Hayward, eles vão estender e ter mais tempo para dividir o valor para frente e amenizar o cap hit dele hoje. Então, são esses dois movimentos que os Steelers podem fazer ainda. O Tuitt também é um candidato, mas não sei, já reestruturaram muito o Tuitt no passado. Ainda nessa história de reestruturação, extensão, etc., você tem expectativa de que o Steelers já assine extensões com TJ Watt e /ou Juju Smith-Schuster? Não, Juju não. Definitivamente eu não acho que Juju vai ter uma negociação agora. Se for, vai ser algo muito arriscado. Eu gosto do Juju, eu confio nele. Não acho que uma temporada ruim vai definir o que a carreira do Juju é. Mas o mercado da DC já está inflacionado mesmo. Então, um ano para o outro, paciência, tudo bem. Viu o Mari Cooper ganhando 20 milhões agora por ano. O Juju vai ganhar provavelmente ao redor disso no ano que vem. Quando estenderam com o Antonio Brown alguns anos atrás, foi uma grande aposta que veio, a gente conseguiu colher bons frutos dela, porque o Antonio Brown por muitos anos foi um jogador extremamente barato dentro do nível técnico que ele tinha
no campo. Então, eu não acho que eles vão fazer um move semelhante com o Juju. Sobre o TJ Watt, eu ficaria também um pouco surpreso. Isso se encontra com o que eu falei agora há pouco, do Steelers jogar com o regulamento embaixo do braço. O Steelers pode ter o TJ Watt hoje por um valor ridículo de nem $2 milhões. Acho que o Steelers vai chegar agora e falar que eita, vamos negociar com o Watt. Não, acho que o Steelers vai aproveitar ainda mais essa barganhazinha que tem de um puta jogador de contrato e segue. Seria muito legal ver uma renovação pro TJ Watt, mas eu não acho que o Steelers vai fazer isso. O Watt está entrando no 4º ano de contrato, agora em 2020, o que significa que essa free agency é o período de optar pelo contrato de 5º ano, que é óbvio que o Steelers vai dizer que quer o 5º ano de... Mas para esse ano é um cap hit de 2,9 milhão. É coisa baratíssima, 100% garantido, tá? Então o Steelers está tranquilo com o contrato de TJ Watt. Ainda dentro de Pittsburgh Steelers, já que a gente está falando de TJ Watt, vamos manter nesse clima, porque a surpreendente contratação do Pittsburgh Steelers veio e Derek Watt, fullback, ex-Los Angeles / San Diego Chargers, é o novo jogador do Pittsburgh Steelers. É por isso que o Roosevelt Knicks foi dispensado, porque na NFL em 2020 você ter 2 fullbacks é birutice, e o Watt não só é um baita fullback, como é um baita jogador de special teams também. Qual foi a sua reação a ver essa contratação, Ricardo? Maravilhosa. Na hora pegou todo mundo surpresa. Eu não via... É que ninguém via isso vindo na nossa direção do Derek Watt vindo para Pittsburgh. Como você bem falou, é um grande jogador de special teams, um grande fullback também. Tem no DNA, que podia ser diferente, da família Watt. Foi até engraçado, ele está falando agora do contrato do TJ Watt, o contrato do Derek Watt, que é um fullback, com todo respeito aos fullbacks, mas é das posições que não são tão valorizadas na NFL hoje, e a gente vê o TJ Watt, que é um outside linebacker, uma posição premium na NFL, onde tem gente querendo ganhar 20 milhões por ano. A gente vê o Derek Watt ganhando o dobro do que o TJ Watt ganha hoje. Pra você ver como é o contrato do TJ Watt hoje, uma barganha basicamente. Ainda tá no contrato de rookie. O Derek Watt agora tá já com um contrato com a carreira bem estabelecida. Na hora, bateu aquela questão de como é que seria com o Knicks e tudo mais. Eu imaginei que os dois poderiam ficar no sentido de que a gente perdeu o Matakevich, então a gente precisa ter alguém no Special Teams, e que seria o Knicks e o Derek Watt. O Derek Watt também atuaria como fullback, enfim. Então, não foi. Acho que a gente vai para o próximo bloco daqui a pouco falar sobre a dispensa exclusivamente do Knicks. Mas eu considero como positiva a contratação do Watt. Muito boa, foi certeira. O Steelers sempre surpreende positivamente a gente. Isso é interessante que no momento das contratações o perfil quase sempre é muito bem avaliado, né? Eu vou me manter no quase sempre, porque sempre tem um Donte Moncrief no meio da história para dar uma quebrada. Mas enfim, o Watt é realmente o jogador do perfil que o Steelers busca, fullback um pouquinho mais no lado do moderno que o Roosevelt Knicks. Além de tudo, você dá felicidade para uma das suas maiores estrelas, garantindo que o irmão dele vai estar ali no time o tempo inteiro. Não é a primeira dupla de irmãos que o Steelers traz. Eu sei que teve Trey e Tremaine Edmonds. E qual foi? E Terrell Edmonds, claro, não Tremaine. Vice Williams e Carlos Williams também, alguns anos atrás. Carlos Williams, running back, que o Steelers trouxe do Bills, não foi? Isso. Tem muitos problemas extra-campo, e o nosso grande Vice Williams. Capaz de ter mais, se a gente for catar, vai achar mais, tenho quase certeza. Mas, por enquanto, são esses que vêm na cabeça. Estavam brincando por aqui que o Steelers vai contratar agora o Mike Pouncey, o irmão gêmeo do Marquise Pouncey para ser guarda. Quem tá precisando mesmo, então, mais um irmão aqui para esse clima sempre família. E não só existe esse clima família, mas eles são também eles têm a mesma árvore também, porque os irmãos Edmonds são basicamente são todos Virginia Tech,
no caso. Os irmãos Watts são todos Wisconsin. Os irmãos Williams eu já não sei. Não é igual aos irmãos Manning, que um foi para Ole Miss e o outro foi para Tennessee. Realmente não tenho fácil nenhum registro de outra dupla de irmãos que já tenha jogado no Steelers, não. Mas enfim, os irmãos Edmonds foram a primeira dupla de irmãos a serem ambos selecionados na primeira rodada do mesmo ano. Isso é uma coisa bizarramente alta. Só teve mais uma renovação que eu não sei se você gostaria de comentar, Ricardo. A gente deixou passar aqui. Matt Canada, nosso long snapper, foi o motivo pelo qual o Steelers estava abrindo tanto salary cap. Era para renovar o salário do nosso long snapper, rapaz. Olha que loucura. O Canadá é aquele caso, ele não comprometeu. Assim, pra gente que acompanha a NFL na euforia e tudo mais, avaliar o trabalho do long snapper é um pouco complicado. Até então, o Canadá nunca teve problema, não custou nada pra nós, não que eu tenha memória. Então segue, a gente não. O long snapper tem que ser uma posição assim, um cara estabilizado. Esse negócio de ficar trocando long snapper não dá certo. A gente já teve, quem não vai lembrar a grande. Acho que já é a 7ª vez que a gente fala essa história aqui do James Harrison sendo long snapper. Uma invenção que o Greg Warren se machucou, não tinha ninguém para ficar, e aí entrou o James Harrison, foi uma tragédia fazendo um snap. Então você tem que ter uma estabilidade. E geralmente é isso que a gente vê na NFL, né, Danilo? A gente vê long snappers pela liga por muitos e muitos anos. O Warren foi antes do Canada por muitos anos. O Canada está se afirmando aqui. E os contratos geralmente são assim mesmo. O Warren sempre era um anozinho de contrato. Um ano aqui, um ano ali, um ano aqui, um ano ali, um ano aqui. E foi seguindo. O Canada, do mesmo jeito, não mexe, tá tranquilo e vamos que vamos. É isso, aqui são 2 anos, 2,4 milhões para o Pittsburgh Steelers, sendo disso garantido 450 mil. É só isso o que o Steelers é obrigado. Para a gente finalizar esse programa, um tópico um pouco mais emocional, a aposentadoria oficial de Ryan Shazier. Era um jogador que, depois daquela seríssima lesão num Monday Night Football contra o Bengals, vinha se mantendo em recuperação. Depois que encerrou a temporada, o Steelers manteve o Shazier sob contrato como jogador, mas aí imediatamente já colocava ele numa lista de jogadores que não podem treinar nem jogar, e aí ele contava contra os 90, mas não contava na lista de 53 final, e assim ele se mantinha empregado, recebendo todos os benefícios de tratamento de jogador, e sempre envolvido ali com o Steelers. Era um cara muito vocal, às vezes ele puxava as concentrações e as rodinhas de defensores, jogadores do Steelers, enfim. É um jogador cuja figura ainda vai ser muito, muito marcante para essa equipe do Steelers, para essa geração do Steelers e para a franquia como um todo, né, Ricardo? Triste, né, Danilo? A carreira do Shazier ter chegado a esse ponto bem complicado. Como você falou, foi uma lesão séria, talvez até mais séria do que a gente imagine. Provavelmente a gente não tem acesso a todas as informações que envolveram essa lesão do Shazier. E como o Kevin Colbert falou, foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada, pelo menos para agora. Botar ele nessa lista de aposentado. Ele vai poder continuar no Steelers, ele vai poder continuar se recuperando, ele vai ter função no Steelers, algo que ele já vem tendo nos últimos anos, como você bem falou. Ele estava muito envolvido no draft, ele participou muito no desenvolvimento do Devin Bush na temporada passada e vai continuar fazendo esse trabalho. Não é do jeito que a gente gostaria, não é como a gente imaginou que seria a carreira do Shazier aqui em Pittsburgh. Mas paciência, coisas do esporte que vem acontecer. Uma das coisas que mais me dói vendo isso do Shazier foi no ano passado, quando o CJ Mosley conseguiu um puta de um contrato com o New York Jets. E na época do draft, o CJ Mosley e o Ryan Shazier, eles eram os nomes a se observar, e os dois estavam na AFC Norte, o TJ Mosley no Ravens e o Shazier aqui no Steelers.
Então a carreira dos dois foi se desenvolvendo juntas, e no mesmo ano que os dois ganhariam um contrato das vidas, a gente viu o CJ Mosley sendo muito bem pago de forma justa, e a gente vê o Ryan Shazier tendo a carreira interrompida, e a gente lamenta e também fica feliz e grato pelo Shazier hoje, tá andando, tá fazendo algumas atividades, se casou, teve outro filho. O importante ele vai continuar no Steelers, ele voltou a estudar, ele está na Universidade de Pittsburgh para concluir os estudos, vai ter uma vida como um cidadão em Pittsburgh. Imagino que ele vai ficar por muitos e muitos anos, criou uma identidade muito forte com a equipe, então vai ficar sempre na pergunta também, como é que seria a carreira do Shazier se isso não tivesse acontecido. O Shazier vinha numa crescente absurda, a gente falava nos podcasts que o Shazier tinha tudo para ter um ano de jogador defensivo da temporada. Imagina essa defesa hoje com o Shazier, como é que seria. A gente fica triste porque sabe o quanto ele gostaria, o quanto ele lutou para um dia voltar ao campo, mas tá difícil. Então, eu acho que até um pouco embrulhada quando fala do Shazier e a que ponto chegou, mas vamos focar no positivo e no sorriso que o Shazier sempre tem no rosto, independente da situação, e vai ficar aqui ainda conosco. Pois é, e particularmente Pittsburgh é um cenário excelente para ele se manter. É uma cidade que não só ele tem identificação, a cidade gosta muito dele, abraçou completamente o Shazier. Ele está numa cidade que é extremamente tranquila, como nós pudemos presenciar em loco. A gente teve nada acontece em Pittsburgh, em resumo, só um show de country aqui e ali e jogos do Steelers. E é uma cidade excepcional em pesquisa médica. Então, se ele quer tratamentos médicos de excelência, Pittsburgh é um lugar maravilhoso para se morar. Sim, perfeito. Os seus amigos já tiveram a oportunidade de ir para Pittsburgh, que estão nos ouvindo, mas é uma cidade maravilhosa, porém é uma cidade muito pacata. Muito pacata. Então, o Shazier foi adotado. Se quiserem botar o Shazier como prefeito de Pittsburgh, ele consegue ganhar facilmente. É verdade. Então, é isso. Eu acho que a grande parte dos nossos ouvintes não vai ter a oportunidade de visitar Pittsburgh nem tão cedo com o dólar a R$5. Esperamos que dias melhores apareçam para todos nós. Então, Ricardo, as suas considerações finais, eu gostaria que você desse um palpitezinho aí, o que você espera ainda ver dos Steelers nessa free agency. Eu sei que a gente está gravando na noite da quarta-feira, é o dia que efetivamente se abriu a free agency, não só o legal tampering, mas a free agency. Você está esperando ver alguma transação de chegada ainda nos Steelers? Você tem um palpite para dar para a gente aí? Sim, há informações da mídia de Pittsburgh que possivelmente vai vir alguém, sim, nas próximas semanas, nos próximos dias. Não tem como a gente cravar, principalmente quando se trata de Steelers em negociações. Vem tudo de surpresa, tudo de supetão. Mas eu espero e gostaria muito de ver um jogador de uma das três posições. Se fosse um jogador ou um defensive line, um jogador de linha defensiva, um jogador experiente de linha ofensiva ou um tight end. São três posições que eu gostaria de ver. E tight end, leia-se que pode ser o Nick Vannett de volta. O Nick Vannett, ele tá sem contrato. A partir das 17 horas na hora de Brasília, ele já não é mais jogador do Steelers. Ele é um jogador que poderia retornar, sim, para Pittsburgh. Não sou absolutamente nada contra em tê-lo por aqui. Eu espero que vejam isso. São essas três posições. Eu fiz uma enquete até no nosso grupo do Telegram, é o canal do Telegram, na verdade. Se você não está inscrito no canal do Telegram, está na descrição desse podcast para você poder acessar e acompanhar as notícias também dos Steelers em tempo real. Eu botei algumas opções e a grande maioria de vocês quiseram um tight end. Em segundo lugar, a posição que chamou a atenção foi a de wide receiver. Tight end com 32% e wide receiver com 28%. Basicamente um voto de diferença entre os dois, entre as duas posições. E eu já comentei no programa passado, vou comentar novamente hoje sobre a posição do wide receiver no mercado. Eu não sou fã de trazer o wide receiver via mercado. É uma posição que está muito cara. São jogadores que
estão recebendo salários astronômicos quando muitas vezes não tem nem 100 recepções na carreira. Então, entre trazer o nome mediano caro do mercado e se manter com Juju, Dion Kane, James Washington e Deontay Johnson, eu fico com os meus 4 meninos e tá tudo certo, e traz mais um novinho via draft. Eu prefiro. A classe absurda da posição, eu prefiro que seja assim. Se tiver uma barganha, não sei, faço tiro um coelho da cartola no mercado do wide receiver e trazer alguém, dependendo do nome, vai ser muito bem quiche, obviamente, mas eu não farei nenhuma movimentação voltada para isso. Eu prefiro alocar esse cap que seria destinado para um wide receiver mediano para um nome sólido de linha ofensiva e defensiva, ou tight end que estiver disponível no mercado, ou até, quem sabe, um inside linebacker também. É uma possibilidade. É isso, e atrás de alguma das posições que são baratas mesmo e que tem muita oferta, seria a melhor estratégia. Deixa wide receiver, deixa posições de mais desgaste e posições que a oferta está muito melhor no draft para pegar no draft. Um wide receiver, você pode pegar ele um pouco mais, você pode pegar no dia 3 e ainda tem um wide receiver de qualidade nesse ano. Running back é sempre melhor pegar no draft, porque o novo é sempre melhor, caso o Steelers queira pegar um running back. Tyrande, eu concordo com você que a melhor opção seja o Nick Vannett. E OL, DL, a gente pode buscar um jogador mais barato e já mais experiente. Muito bem, meus amigos, esse foi o Black Yellow Brasil de número 143. A gente voltou aqui com um update de notícias da Free Agency. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem acompanhando em Twitter, Instagram e no Telegram, @BlackYellowBR. Tem link para tudo isso no post desse episódio. Continue acompanhando na rede Fambonanet. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, clica lá seguir. Se você está ouvindo pelo iTunes, clica em 5 estrelas e deixa um review gentil para que mais a gente suba nos rankings dessas plataformas e mais pessoas possam ouvir. E recomende para mais amigos. Eu sei que você conhece torcedores de Steelers que nunca ouviram o Black Yellow Brasil Podcast, tá? Essa é a sua oportunidade. Tá todo mundo em casa mesmo, ninguém tá saindo para trabalhar. Olha aí, um belíssimo vácuo. Se cuidem das pessoas próximas de vocês. A gente sabe que esse momento de pandemia é um negócio completamente surreal e fora do comum, tá? Sigam as orientações de cuidados desses momentos específicos. Lave muito bem as mãos depois que eu ver esse podcast. Limpe o seu celular também, porque são superfícies que carregam muitos germes. Nos vemos na próxima semana. Eu acho que a gente já vai conseguir falar de draft semana que vem, se o Steelers não jogar nenhuma bomba no nosso colo. Um grande abraço para vocês e até lá. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black